Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1201 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E já deixa aquele like, também compartilha, seja com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp, na sua rede social preferida. E não esquece de marcar a gente. E também de deixar aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, que ajuda demais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E nós começamos com o julgado inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é inconstitucional por descumprir preceitos fundamentais, especialmente o regime constitucional de precatórios, o conjunto de decisões que determina o bloqueio e a penhora de valores das contas da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, a Coab de Pernambuco, dentre outras medidas executivas típicas de direito privado para o pagamento de débitos oriundos dos títulos executivos judiciais. Então, gente, aqui, na verdade, é aquele velho debate sobre saber se uma empresa pública ela vai ou não estar sujeita ao regime de precatórios. Então, aqui, nesse caso, nós temos a SEAB. Eu acho que eu falei COAB lá no começo, né? Mas aqui é SEAB, tá? É uma sociedade de economia mista que 99% do capital social é do estado de Pernambuco. E ela se dedica à política pública de desenvolvimento urbano, habitação, obras públicas de infraestrutura urbana, em regime não concorrencial. Então, agora, com isso que eu falei, né, nós já sabemos que ela sim está sujeita ao regime de precatórios. Professor, então, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, podem estar sujeitas ao regime de precatório? Com certeza absoluta. Sempre? Não, nem sempre, tá? O que você vai sempre verificar para saber se vai ou não a empresa estar sujeita ao regime de precatórios? Você vai ver. Se essa empresa pública, ela presta serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária. Então não pode ter superávit? Claro que pode. Mas o objetivo da empresa primário não deve ser lucro. Tá? Ela pode sim ter o superávit, óbvio. É bom que tenha. Mas o objetivo é a prestação do serviço público e não simplesmente a obtenção de um lucro. E aí, nesse caso, caso tudo isso seja verificado no caso concreto, essa empresa pública, essa sociedade de economia mista também, ela vai estar sujeita ao regime de precatórios, o que é algo excelente para a empresa, né? Quem dera eu, Bruno, pudesse pagar minhas dívidas através de precatório também. E então, gente, se a empresa ela está sujeita ao regime de precatórios, ela não pode, por exemplo, ter dinheiro bloqueado na conta em uma execução, tá? Não é possível essas medidas executivas que são típicas de direito privado, beleza? Então, o ponto aqui é basicamente esse. Isso aqui, gente, já é jurisprudência consolidadíssima, beleza? Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por descumprir preceitos fundamentais, especialmente o regime constitucional de precatórios, o conjunto de decisões que determina o bloqueio e a penhora de valores das contas da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, a SEAB Pernambuco, dentre outras medidas executivas típicas de direito privado para o pagamento de débitos oriundos de títulos executivos judiciais. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido também na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: são inconstitucionais, sob os aspectos formal e material, as normas estaduais que redefinem o conceito de floresta e que promovem a redução das áreas de reserva legal
em imóveis rurais situados em municípios da Unidade Federada. Então, nós temos aqui a Lei Estadual 11.269 de 2020, lá do estado do Maranhão. Basicamente, essa norma, essa lei estadual, né, ela redefine o conceito de floresta. Ela diz assim, olha, floresta é a cobertura vegetal nativa com predominância de espécies lenhosas de porte elevado, com copas fechadas e altura de estrato superior a 10 metros em relação ao solo. E aí, além disso, ela traz percentuais de reserva legal, que os percentuais em si, eles até são mais benéficos ao meio ambiente do que os percentuais que estão previstos lá no Código Florestal. Então você pensa assim, ah, legal, professor, então nós temos aqui percentuais melhores. Olha só, é uma lei benéfica ao meio ambiente, então deve ser constitucional, né? Não é. Sabe por quê? Não é por conta dessa questão dos percentuais. A questão é do conceito restritivo do que é floresta. Porque olha só, na floresta nós temos 80% de reserva legal. Então, se você compra um terreno de 100 hectares, 80 hectares são reserva legal. Isso dentro da floresta. Só que agora, se o conceito de floresta é muito restrito, você concorda que na prática você vai tirar áreas que estariam nesse conceito, de acordo com o Código Florestal, e você vai colocar em percentuais menores, seja em 35%, que seria associado ao cerrado, ou 50% nas demais formações, que é o que está previsto aqui na Lei do Maranhão. Então, basicamente, você meio que vai estar trazendo algumas áreas que seriam de 80% e estaria agora em somente 50%. Então, esse aumento, né, esse percentual mais protetivo de 50% em relação aos 20% que estão lá no Código Florestal para as demais regiões, é aparentemente algo bom, mas na prática não é. Entendeu a jogada aqui? Não é? É muito interessante esse tipo de lei, ou esse tipo de análise, não é melhor dizendo, porque à primeira vista, olha só que coisa linda, aumentou o percentual da reserva legal das demais regiões. Mas na prática está enquadrando regiões que seriam regiões de floresta pelo Código Florestal em demais regiões. Então você está diminuindo em 30% a reserva legal. Então, gente, isso aqui é inconstitucional. Muito interessante esse julgado, tá? Por quê? Ponto central aqui é a vedação ao retrocesso ambiental. Né? Na verdade, nós temos aqui uma lei que está reduzindo a proteção. E por que nós temos uma inconstitucionalidade também formal? Porque, gente, a lei estadual ela pode suplementar. O que é suplementar? Ela pode detalhar aspectos locais, ela pode ampliar a proteção, mas ela não pode reduzir um padrão estabelecido pela legislação federal. Ela não pode esvaziar conceitos jurídicos centrais que são da legislação federal. Então, aqui no caso concreto, trouxe um conceito de floresta, um conceito que não é compatível com o Código Florestal, porque é muito restritivo, né? E isso acaba esvaziando a tutela ambiental. Então, como é que ficou o destaque? São inconstitucionais sob os aspectos formal e material as normas estaduais que definem o conceito de floresta e que promovem a redução das áreas de reserva legal em imóveis rurais situados em municípios da Unidade Federada. Seguindo mais uma vez em frente, agora temos uma tese de repercussão geral. É o tema 1229 do STF, foi inserido na Constituição Federal, e a tese ficou da seguinte forma: o exercício da chefia do Poder Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado, não consta como exercício de um mandato para efeito de reeleição. Cuidado. Vamos lá, vamos ter extremo cuidado
com esse julgado. É importante demais. Mas cuidado, tá? Tá bom, professor, para de falar cuidado e começa a explicar. Beleza, então bora começar. Então aqui o julgado trata de uma situação que é relativamente comum, que é, imagina, por exemplo, que o prefeito é cassado, o vice-prefeito passa a exercer um mandato tampão, que é mandato tampão, essa situação, né? Que o vice-prefeito ou alguém, não é, na linha sucessória passa a assumir o cargo por um tempo, por conta de uma cassação, de uma morte, de uma vacância, enfim. E aí depois, esse vice-prefeito, que foi prefeito por um tempo, ele tenta a reeleição. E até aí tudo bem, reeleição é permitido. Só que aí acabou esse mandato e ele quer se reeleger de novo. E aí? Esse primeiro mandato, né, esse mandato tampão, ele conta como um mandato, então só vai poder mais uma reeleição, ou depois do mandato tampão, ele vai poder duas. Gente, por isso que eu pedi para você ter cuidado, porque essa tese de repercussão geral, ela trata de uma situação muito peculiar. Isso aqui trata da exceção. É uma tese de repercussão geral? É. Mas uma tese de repercussão geral para tratar de algo extraordinário. Porque o que é a regra, gente? A regra é que esse primeiro mandato, ele já conta como mandato. Então vamos falar aqui da vida real. O Temer. O Temer, ele assumiu por conta do impeachment da Dilma, não foi? Ele passou 2 anos no mandato. Aí ele não tentou reeleição. Por quê? Porque eu acho que nem a mãe dele ia votar nele naquela oportunidade, se fosse viva, né? Talvez ele tivesse o voto dele, da filha dele e da esposa. Mas não era suficiente, então ele nem sequer tentou. Mas ele poderia ter tentado se reeleger. Mas ele não poderia um terceiro mandato. Beleza? Isso daí continua sendo a regra, tá? Muito cuidado. Agora, qual é a situação excepcional aqui? Nesse caso concreto especificamente, o vice-prefeito ele assumiu porque o prefeito ele foi afastado do cargo em virtude de uma decisão liminar, tá? Não foi nem uma decisão transitada de julgado, foi uma decisão liminar. E ele ficou 8 dias no cargo. 8 dias no cargo. E aí, gente, até temos aqui dois conceitos que são muito interessantes e muito importantes, que são os conceitos de substituição e de sucessão. Substituição é um exercício temporário do cargo por um impedimento eventual. A sucessão já é o ingresso definitivo. Então, no caso concreto aqui, nós tivemos tão somente uma substituição. Foi uma decisão liminar que afastou o prefeito e o vice-prefeito ficou ali substituindo por 8 dias. Já se, por exemplo, o prefeito tivesse morrido, aí de fato teríamos uma sucessão, porque seria um ingresso definitivo na condição de prefeito, beleza? Então tudo isso faz diferença. E aí qual foi a questão que chegou ao STF? Foi saber se esse vice-prefeito que substituiu o prefeito por 8 dias em virtude de uma decisão liminar, se esses 8 dias já contam como mandato prefeito de reeleição. E a resposta foi não. Por que a resposta foi não? Primeiro por isso, né? Nós temos aqui uma mera substituição. Segundo ponto, uma questão realmente de razoabilidade. Até porque, quando se limita a reeleição, nós estamos, não é, limitando a soberania popular. Como assim limitando a soberania popular? Gente, porque, em tese, não é, se nós formos pensar no princípio da soberania popular como algo absoluto, que não é nem um princípio absoluto, a soberania popular ela pode eleger até um cachorro. Todo mundo votou no cachorro, todo mundo quer que o cachorro Mortadela seja o presidente do Brasil, então vamos lá, elege o Mortadela. Nós queremos que ele seja reeleito de novo, que ele se perpetue no poder, tem 100% de aprovação. Isso é soberania popular. Não é a soberania popular que quer o cachorro Mortadela. Da mesma forma, a soberania popular, nesse caso concreto, entendeu por reeleger esse prefeito. Então ele
teve um mandato tampão de 8 dias por uma decisão liminar. Ele se elegeu para um mandato completo e agora ele se reelegeu de novo. Então nós temos uma soberania popular entendendo que aquele prefeito é a melhor opção. É razoável entender que ele não pode assumir porque ele substituiu o antigo prefeito durante 8 dias em virtude de uma decisão liminar. Então nem sequer foi um ato de vontade dele, não é? Foi uma decisão liminar que o colocou na condição de prefeito durante 8 dias. E é razoável? Finalisticamente, né, dentro de uma interpretação teleológica, é isso que a lei busca quando ela entende que o mandato, mesmo que parcial, conta como mandato para esse efeito de reeleição? Não, não é? O que a lei busca? Busca evitar uma perpetuação no poder. Então, temos aqui um claro conflito entre princípios e aí entra a razoabilidade para decidir. Entendeu-se que não é razoável, nesse caso, você entender que um mandato tampão de 8 dias, em virtude de uma decisão liminar, sem um ato de vontade da pessoa que assumiu durante esses 8 dias, mas tão somente assumido por conta de uma decisão judicial, deve contar como mandato completo. Faz sentido isso para vocês, gente? Ou eu fui muito extremo na hora de tratar aí dessa situação do cachorro caramelo? Talvez, né? Talvez não tenha sido o melhor dos exemplos, mas é que eu também já tô com fome, nem tô mais pensando direito, talvez. Mas, gente, então, o que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Ponto aqui fundamental. Isso aqui não é a regra. Vou repetir, tá? Isso aqui não é a regra. Isso aqui foi uma situação excepcional. E essa tese de repercussão geral, ela tratou de uma situação excepcional. Então, se fosse o caso lá do Temer, que passou 2 anos no mandato, ele ainda não poderia se reeleger e depois tentar um terceiro mandato, beleza? Não é isso, tá? A questão aqui realmente é algo muito mais restrito. Eu digo isso até porque na mídia, aquilo que me veio de manchete passava uma ideia um pouco diferente. Quando eu fui ler realmente a decisão, eu vi que é algo muito mais ponderado, foi muito mais um pente fino, tá? Então, como é que ficou aqui a tese de repercussão geral, tema 1229 do STF? O exercício da chefia do Poder Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito, em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado, não consta como exercício de um mandato para efeito de reeleição. Antes de seguir em frente, aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente conhecer o Clube da Lei. Olha, tem gente que já me acompanha aqui tem 2, 3 anos, já está acabando 2025 e você nunca acessou nosso site, nunca foi conhecer o Clube da Lei. Aí é demais, né? Bora lá, acessa a Legislação Integrada, vem conhecer esse clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Com certeza vai ser um grande diferencial nos teus estudos, ter acesso a esse material para começar 2026 com força, começar valendo mesmo, porque com certeza é o ano da sua aprovação. Então vem fazer parte, eu te aguardo, últimos dias com preço de 2025. E lembrando, né, quando você assina, mesmo em eventuais renovações, você já garante aquele preço. Então você não pega aquele reajuste anual, que é natural, né? Tudo sobe, então a assinatura também tem que subir para cobrir os custos da empresa, né? Infelizmente é assim que o capitalismo funciona. Mas vem fazer parte e garante esse valor de 2025. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Vai ser mais fácil do que você imagina e com certeza vai ser um baita diferencial até na sua prova de títulos. E agora, seguindo em frente, vamos para o último julgado de hoje. Foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por ofensa ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, e ao artigo 113 da DCT, norma estadual que assegurou benefícios fiscais
de ICMS sem respaldo em convênio interestadual do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, e sem a necessária estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida quando há renúncia de receitas. Então, dois conhecimentos chaves que a gente tem que ter para entender esse julgado. Primeiro, para que um determinado estado conceda o benefício fiscal de ICMS, tem que existir um convênio com a CONFAS. Por quê? Para evitar, gente, a tal da guerra fiscal. Aquela situação em que estados começam a conceder benefícios fiscais de ICMS para atrair as empresas e as empresas acabam tomando a decisão de colocar aquela sede, aquela filial naquele estado tão somente por isso, fazendo com que o outro estado também acabe precisando tomar uma medida parecida e por aí vai, não é? O nome disso é guerra fiscal, que é algo que naturalmente há quem defenda que é algo bom, não é? Então, quem é mais libertário, mais liberal, vai tender a dizer que isso é algo bom, trazendo uma lógica meio que de livre mercado para o Estado, né, para a tributação, mas que pelo menos no âmbito jurisprudencial é algo que é visto como negativo na medida em que acaba desvirtuando a finalidade da tributação e acaba enfraquecendo o pacto federativo, dentre várias outras questões, beleza? Então, o primeiro ponto é esse, tem que ter convênio da CONFAS. Segundo ponto, para que uma determinada lei traga uma isenção tributária, traga qualquer coisa que vai, de alguma forma, renunciar à receita, é necessário que haja um estudo de impacto orçamentário. Sem esse estudo de impacto orçamentário e sem a previsão de medidas compensatórias, isso não é possível. Isso daí está lá no artigo 113 da ADCT. Belezinha? Então, sabendo dessas duas coisas, você já entende o julgado. Qual foi o caso concreto? Foi uma lei do Estado do Mato Grosso, a Lei Complementar 631 de 2019, que basicamente autorizava o Poder Executivo a suspender benefícios fiscais que não foram amparados por convênio da CONFAS, então, até aí, beleza. Mas assegurava também uma espécie de direito adquirido, que seria mais ou menos assim. A empresa obteve um benefício fiscal sob uma condição onerosa e já cumpriu essas contrapartidas e, além disso, a vigência desse benefício já está com mais de 4/5 do prazo. Então, mais de 80% do prazo do benefício. Então, nesse caso, a empresa teria direito de fruir do benefício pelo tempo que falta, até que parece bem razoável, né? Esse ponto, além disso, autorizava prorrogação por decreto de benefícios já existentes, prevê também algumas situações de anistia, de remissão de créditos tributários e também a revogação ou modificação de benefícios com possibilidade de reinstituição a pedido do contribuinte. Então, aqui alguns pontos, né? Vários pontos. E aí, gente, isso aqui entra exatamente naquilo que a gente conversou. Não há direito adquirido a regime jurídico, também é um conhecimento muito importante, há inclusive tese de repercussão geral desse sentido, cuja ratio decidendi pode ser importada para cá. Nós temos a impossibilidade de convalidar o benefício fiscal de ICMS que foi concedido sem o convênio do CONFAS. E, além disso, nós temos a impossibilidade desse tipo de previsão que abre mão de receita sem trazer um estudo de impacto orçamentário e também medidas compensatórias. Então, os pontos centrais são esses. E como é que ficou o último destaque de hoje? É inconstitucional por ofensa ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal e ao artigo 113 do ADCT, norma estadual que assegurou benefícios fiscais de ICMS sem respaldo em convênio interestadual do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e sem a necessária estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida quando há renúncia de receitas. E, meus amiguinhos, por hoje foi isso.
fim de mais um informativo da STF. Estamos bem perto do final dos informativos desse ano, graças a Deus, porque não vou negar que eu não aguento mais. Chega o recesso e não acaba, mas vai acabar, gente. Está perto. Só falta mais um do STF. Então, olha só que notícia boa para vocês. Vão ter muito em breve que passar uns dias sem ouvir minha voz. Sei que sentirão saudades, mas ainda temos mais alguns episódios até lá. Então, curtam esse momento de ouvir minha voz por mais uns dias, que eu também vou curtir muito estar aqui com vocês, apesar de eu não aguentar mais gravar podcast esse ano, pelo amor de Deus. Mas bora lá, aguentem daí que eu também vou aguentar daqui e a gente vai finalizar esses informativos. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.